Olá, meu nome é Bianca e na videoaula de hoje nós vamos dar continuidade no assunto falado na videoaula anterior, que foi sobre os 5 certos no processo de administração de medicamentos. Se você não assistiu a videoaula anterior, é só clicar aqui em cima que você vai poder assistir. Vamos começar a videoaula? Na videoaula de hoje, nós vamos complementar um assunto falado na videoaula anterior, que foi os 5 certos no processo de administração de medicamentos. Vamos ver alguns exemplos para podermos entender melhor a respeito desses 5 certos? A documentação certa está relacionada ao prontuário do paciente e é de muita importância que tudo o que estiver escrito lá esteja escrito de forma clara, legível e não de forma ambígua. Algumas unidades hospitalares adotaram o prontuário eletrônico, o que é muito importante para substituir as anotações à mão, o que muitas vezes pode confundir, ainda mais quando a letra não é legível. A equipe de enfermagem deve ter um esquema próprio para identificar quando o medicamento foi ou não realizado. Assim, a comunicação será facilitada entre eles. É muito importante também ter no prontuário o contato do clínico que está atendendo esse paciente, pois assim facilitará a comunicação entre ele e o farmacêutico e entre ele e a equipe de enfermagem se caso surgir alguma dúvida. O processo de diluição está relacionado com a forma farmacêutica desse medicamento. Cada medicamento tem a sua forma de ser diluída. Por exemplo, alguns medicamentos em pó podem ser diluídos em água destilada, soro fisiológico, glicose ou até mesmo em cloreto de sódio, e cada um tem a sua forma correta de ser diluído. Se no momento em que for preparado esse medicamento surgir alguma dúvida, é indicado que consulte algum manual sobre diluição. Outra situação muito comum de encontrarmos relacionada ao processo de diluição é quando nos deparamos com um paciente que está fazendo uso de sonda nasogástrica e o medicamento que foi prescrito para ele está em forma de comprimido. Alguns comprimidos podem ser triturados, outros não, como é o caso de medicamentos que têm revestimento entérico, que foram feitos para chegarem intactos até o intestino ou até o estômago. Por isso, é muito importante que a equipe de enfermagem saiba o processo de diluição adequado para cada medicamento. Também faz parte do conhecimento da equipe de enfermagem o tempo de infusão de cada medicamento, pois alguns medicamentos são vasoativos, como por exemplo a dopamina e a adrenalina, e outros medicamentos que causam flebite, que são as inflamações das veias, que é o caso da vancomicina. A avaliação nada mais é do que saber sobre as reações adversas que os medicamentos podem causar nos pacientes. Muitas vezes, pela falta de conhecimento, a equipe de enfermagem pode confundir reações adversas com sintomas associados ao diagnóstico do paciente. Por isso, é muito importante conhecer as reações adversas e saber lidar com elas. Por fim, o uso está relacionado à coerência do medicamento com o diagnóstico do paciente. Por exemplo, administrar um antimicrobiano quando o paciente possui uma infecção viral ou um suplemento de potássio quando o paciente está hipercalêmico. É muito importante saber o que o paciente tem e qual medicamento ele está usando, para saber se esse é o mais indicado. Associar esses 5 certos falados na videoaula de hoje com os outros 5 abordados na videoaula passada contribui sem sombra de dúvida para o atendimento de qualidade ao paciente. Espero que tenha gostado dessa videoaula e que ela tenha contribuído muito para o seu conhecimento. Muito obrigada por ter assistido.